Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Monk. Eu sou David Ledson, eu sou empreendedor cereal, fui sócio da Mover, do iFood, da Simpla, fui o vice-presidente da Solids, responsável pela maior captação de uma HR Tech na América Latina, mentor de alguns programas de aceleração, do G4 Educação, investidores. Mas hoje eu estou aqui com o meu sócio da Opens e a gente vai falar um pouquinho mais sobre a Opens. Mas antes da gente entrar no nosso tema, que eu garanto que é de suma importância para qualquer negócio, se você empreende, se você tem um negócio, a gente vai te ajudar com o nosso bate-papo de hoje. Mas antes da gente falar sobre o tema, sobre os assuntos que norteiam aqui o nosso papo, eu gostaria que o Douglas se apresentasse aqui para a gente falar. Quem vos fala? Quem é minha dupla de hoje? Legal. Bom, eu sou empreendedor desde os 17 anos, sou Douglas Conrad, sou cofundador da Opens, também tive outros 5 negócios antes da Opens, mas eu sou domador de cavalo também, uma curiosidade interessante. Sou domador de cavalo, sou um cara que gosta muito de natureza e gosto de esquiar bastante, então volta e meia eu estou fazendo alguma loucura de esqui também. E sou um grande observador, eu acho que uma das coisas que eu gosto de fazer, assim, por natureza, é observar, né? Eu acho que uma das naturezas da sociedade humana que nos diferencia de muitas outras sociedades é a nossa capacidade de aprender olhando os outros, né? Aprender olhando a nossa volta. E eu acho que a dica que tu deu, David, olha, temos coisa para trocar aqui, vai desse aprendizado, né? A capacidade que a gente tem de aprender olhando os outros, e eu acho que a gente vai trocar muita informação hoje aqui, justamente disso, né? Lições que a gente tem visto, tenha passado, aprendido, e espero que vocês gostem. Legal demais, Douglas. Obrigado pela apresentação. Então, vocês têm aí perguntas, dúvidas, vocês vão poder mandar lá no site, no Instagram do Douglas, no meu, sobre cavalo e também sobre esqui. A gente fala também sobre Customer Success, CDP, experiência, e é parte da introdução do nosso papo, Douglas. E para a gente começar a falar sobre isso, sobre a jornada da experiência do usuário, como as empresas têm olhado para isso, têm dedicado tempo, investimento, recurso, como têm deixado muito dinheiro na mesa. Conta um pouquinho aqui para o nosso público, para a nossa audiência, quais têm sido os principais problemas dessa jornada entre marketing, vendas e CS, suporte, atendimento como um todo? Cara, um negócio que é muito comum e eu tenho encontrado, assim, na 90 e tantos % das empresas, é uma estrutura organizacional velha. As empresas rodam os seus planos, as suas estratégias sobre uma estrutura organizacional velha. É como um carro velho que tu está empurrando força, fazendo força nele. Tu já sabe que ele é velho, tu já sabe que está errado, mas tu não sabe bem o quê. Tu não confia bem no mecânico que vai te ajudar a corrigir esse carro. E que mudança, que estrutura velha é essa, né? Olha a loucura que as empresas têm cometido. O cliente, quando vai se relacionar com uma empresa, 10% da etapa de relacionamento, da jornada dele, acontece no marketing e vendas. Depois que o cliente compra, depois que o cliente já virou cliente, todo o resto acontece com outra estrutura organizacional. 90% do relacionamento das empresas com os clientes acontece em áreas que não são marketing e vendas. Só que as empresas olham para essas estruturas da seguinte forma: marketing e vendas é como se fossem a máquina de tração, né? É o lugar que eu uso para crescer, é o lugar que eu uso para desenvolver meu negócio, e daí com isso ela é um investimento. No cabeça da organização isso é um investimento. Todo o resto, os outros 90% do relacionamento, é o que é a minha operação, é o que eu preciso para entregar o que eu vendi. E aí a empresa entende que nessa parte está o meu lucro. Então, para o lucro, eu preciso ser muito eficiente, eu preciso reduzir custo, eu preciso apertar os meus custos, porque é dali que vai sair o meu lucro. Então, ela cria uma força oposta que anula a capacidade de crescimento. Ela está investindo em marketing e vendas, acreditando que é ali o crescimento dela, enquanto ela aperta as áreas de operação que entregam o que ela vendeu, para reduzir custo e aumentar lucro e eficiência. E essa é uma loucura, é uma insanidade, porque no final da história, quem paga essa conta toda não é o empreendedor, quem paga é o cliente. E o empreendedor acredita que ele que está pagando a conta.
E daí ele tenta reduzir custo, eficiência, mas na prática, se o cliente, hoje em dia, o cliente mudou, né? Essa lógica não funciona mais, porque a reputação que a empresa cria na cabeça do consumidor, que vai determinar se ele vai continuar comprando, é feita nos 90% da jornada que ele está apertando no custo de venda, ele está apertando no custo de eficiência, ele está ali com isso prejudicando a experiência do cliente para poder aumentar o lucro, faz com que o cliente crie uma baixa reputação dele, essa baixa reputação faz com que ele indique menos, compre menos, a taxa de recompra dele fica menor, o LTV dele diminui, toda a manutenção desse cliente fica pior, e aí ele tem que fazer, daí ele olha para esses indicadores e ele vai ver que eu preciso crescer mais, ele bota mais dinheiro em marketing e vendas. E essa é a loucura máxima que a gente enxerga no mercado. É um contrassenso que, ao longo dos anos, a gente começou a desenvolver uma cultura data-driven, mais números, dados, indicadores, mas nós somos tendenciosos pelos indicadores que você compartilhou, Douglas, que são os indicadores financeiros. Aquele que importa no final do dia o EBITDA, receita, se esse cliente está trazendo ou não um resultado financeiro para a companhia. Mas existem outros indicadores que complementam essa análise, que permitem com que a gente trate melhor o cliente e traga para a mesa um recurso que já está dentro de casa. Não é uma questão simplesmente de querer atender bem. Não, existe eficiência operacional e recurso nesse processo. Como é que você vê esse olhar mais sistêmico, principalmente com indicadores de sucesso do cliente? É um negócio mágico porque o primeiro ponto é a gente atacar a raiz conceitual do problema, que é você parar de olhar para o cliente depois de ter montado os seus processos. Você tem que olhar para o cliente como o primeiro objetivo, né? Eu vou trazer só uma referência do tipo, todo mundo tem referências de empresas que a gente considera que são nossa referência de mercado, etc e tal. E aí a gente pode citar várias, né, brasileiras, que nem Nubank, que nem internacionais, e aí vai Apple, vai Amazon, vários modelos, Disney, etc e tal. Empresas que a gente entende que são referências e que são duradouras, longevas, são empresas que constroem grandes máquinas de crescimento e venda. E se tu for olhar o que é comum entre elas, é essa paixão, essa busca incessante de satisfazer o cliente na ponta. Com eficiência, obviamente, porque tu não consegue fazer isso em escala, que nem eles fazem, sem ser eficiência. Então não tem a ver com romantismo, não é uma visão romântica de cuidar o cliente, etc. Tal. Não. É um negócio assim, você precisa botar o cliente no centro, precisa botar a experiência dele no centro da tua decisão, então não é uma questão de ideologia, é uma questão de rodar no sangue, tem que estar na mesa do board de estratégico, a preocupação com a experiência, tem que estar nas metas dos departamentos, tem que estar nos planos estratégicos de cada área, tem que estar nessas pontas junto com a eficiência. Só que tu não pode andar mais descolado dessas coisas. Quando você faz isso, a McKinsey mostrou o ano passado, por exemplo, uma pesquisa dela, que mostrou assim, empresas que fazem isso, que são essas, por exemplo, ela começou a medir isso em 2016. Ela começou a levantar uma leve e dizer assim, olha, tem uma coisa aqui de romantismo sobre a experiência do cliente e coisa tal que a gente precisa desmentir. A gente precisa consolidar essa experiência do cliente em algum indicador. Ela começou a monitorar em 2016 o mercado e começou com vários indicadores. E ela começou a perceber o seguinte, empresas que mantêm a satisfação do cliente elevada, ela separou num range e chamou de líderes e os retardatários. Ela identificou que os líderes dos seus segmentos, que mantêm a satisfação do cliente elevada, crescem 2 vezes mais que os seus pares. Então, até o final do ano passado, esses caras cresciam... Tem caras que crescem até 3 vezes mais. E aí tu vê no longo prazo o resultado vindo. Esse é o ponto. Porque quando tu olha para o EBITDA, que a gente falou, tu está olhando para o curto prazo. E quando você começa a trabalhar um médio e longo prazo, a gente começa a perceber o impacto de uma cultura centrada no cliente, o quanto ela impacta em resultado, em atendimento, em retenção, em desenvolvimento. E por isso a gente precisa pensar com calma o que é atrair, o que é engajar e o que é encantar. Como que a gente faz essa tríade gerar growth, gerar crescimento, gerar sustentabilidade para o business de médio e longo prazo. Para você que está ouvindo, qual foi o último KPI que você viu na sua empresa que está diretamente ligado a essa tríade?
de atrair bem, de engajar e de encantar o cliente, colocando o cliente como centro das decisões estratégicas do negócio. E o Douglas trouxe um tema fantástico, que não basta a gente ter uma estratégia clara, se a liderança não estiver engajada, não há uma cultura de atendimento sustentável. E esse é o maior desafio que as empresas têm hoje. Falar de cultura, Douglas. Os maiores desafios não estão relacionados a sistema, a método, a processo, a projeto. Garanto que todos vocês aí que estão nos ouvindo, nos assistindo, devem ter um monte de iniciativas relacionadas a cuidar do cliente, a extrair mais valor, reduzir o churn, melhorar o CAC, extrair mais ou entregar mais valor, mas sim a dificuldade das pessoas de compreenderem, de internalizarem, de comprarem a ideia de que isso é importante para o negócio. Sim. O que você tem visto nos clientes, principalmente da Opens, Douglas, que são desafiadoras em relação à cultura? Quais têm sido os desafios ali? Eu até vou trazer o desafio e vou pedir para que tu me ajude a responder como é que superar, né? Porque, por exemplo, uma coisa que é muito comum que a gente vê dessa estrutura velha de organizacional que eu mencionei antes, os departamentos são cilados, né? Eles são ilhas, assim, né? Então, cada um tem as suas métricas, seus indicadores e eles têm que entregar esses indicadores. Então, eu vou dar um exemplo prático. Uma área de atendimento a clientes tem os seus indicadores de atendimento a clientes. E eu vou contar esse caso, eu vou contar uma história de uma amiga minha que passou, que é verdade, que é da Carla. A Carla, por exemplo, ela recebeu a fatura do cartão de crédito dela de uma rede de lojas que ela tem, e aí que também tem financeira junto, né? Daí ela recebeu a fatura e ela viu um valor na fatura que ela estranhou, não reconhecia esse valor. Daí ela foi pegar a fatura para ver, vou ter que entender o que está acontecendo com esse valor. Ela foi entrar em contato com a empresa para tentar entender. E, obviamente, ela escolheu o canal de preferência dela, que é o canal mais assíncrono, que ela podia fazer enquanto vai para o trabalho, que é o WhatsApp, né? Chamou o WhatsApp ali e foi mandar mensagem. Quando ela chegou no WhatsApp, é claro que ela ficou presa, né? Ficou ali naquele loopingzinho dos bots e tal, porque ela precisava de uma explicação de alguém, ela não precisava do resumo da conta. O resumo da conta ela já tinha. E ela foi ali tentar fazer esse approach no bot, né? Quando ela fez isso, esse approach no bot, ficou presa no bot, não conseguiu, ela disse, nossa, não vai dar tempo de eu resolver isso agora, eu vou ver depois, né? Depois ela foi ligar. Quando ela foi ligar, parou numa URA, com 8, 10 opções na URA, desistiu na metade do caminho. Isso causou o quê? Churn no cartão de crédito. Ela foi lá e cancelou o cartão, do tipo, eu não sei mais o que é, na primeira oportunidade ela foi lá e cancelou, porque essa opção ela tinha no aplicativo, de cancelar o cartão. Mas alguém para explicar o porquê da cobrança devida, ela não tinha. Daí ela gerou 2 indicadores interessantes aqui. Ela gerou um indicador negativo de churn do cartão, mas os indicadores de atendimento estavam todos maravilhosos. O cara de gestor de atendimento vai dizer assim, nossa, nossa retenção de clientes nos bots está em 92%. A nossa taxa de atendimento está super alta. E aí ela está gerando um indicador negativo de churn, que depois ele vai tentar cruzar isso lá e não vai conseguir. Porque ele vai ver que o cancelamento do cartão é porque cobra anuidade. Ela vai tentar achar uma justificativa qualquer, mas na prática o cancelamento do cartão foi porque ela não conseguiu responder a dúvida dela daquela fatura. Olha o impacto do atendimento no churn. E a gente poderia encantar aquele cliente, gerar valor para aquele cliente, ele falar bem sobre a empresa e gerar não só a fidelização, aumentar o seu LTV, mas também gerar um impacto chamado Network Effect. E eu queria que você trouxesse um pouco mais, Douglas, sobre o nível de personalização. Quanto que ele é importante para os negócios hoje. Você trouxe esse exemplo que ele é muito rico e vivo e... Obviamente todo mundo ou participou ou conhece alguém que já teve esse tipo de problema com o cartão de crédito, mas a gente está falando do nível de detalhe e personalização que as empresas precisam ter para ter um atendimento diferenciado, um atendimento da economia real, da nova economia, acesso, né? Não dessa economia velha, essa economia retrógrada, essa economia que não se preocupa com o usuário, como ele é, o que ele espera, o que ele deseja. Eles tinham um conceito de eu vou entregar o meu produto, o meu serviço, você que se vire para consumir e é isso que tem para hoje e tá tudo bem. E aqui não, aqui a gente quer te entender para entregar da melhor forma, do seu jeito, no seu contexto. Exato. Fala um pouco mais sobre isso, Douglas. Nesse caso da Carla, por exemplo, se ele estivesse usando a plataforma da Opens, nesse caso, né, fazendo já um merchan, e se ele estivesse usando a plataforma da Opens, nós seríamos capazes de identificar que a Carla está com a fatura a vencer nos próximos dias
Legal. E aí, oferecer para ela as opções óbvias de cartão de crédito. Entre elas, se você está com dúvida sobre a sua fatura, por exemplo. E ela escolheria que está com dúvida sobre a fatura. E aí, nesse caso de dúvida sobre a fatura, a gente já sabe que ela precisa falar com alguém. E aí, tu vai ser direcionado rapidamente para alguém te responder a fatura. Na tela dessa pessoa que vai atender a Carla sobre dúvida de fatura, já vai vir o resumo da fatura, já vai vir os detalhes da fatura, para a pessoa poder prontamente responder as dúvidas da Carla. Então, começa pelo atendimento personalizado, a pessoa vai dizer assim: oi, Carla, você está com dúvida da sua fatura? A Carla já está sabendo que é dúvida da fatura. Então, assim, é isso que eu estou mesmo. E aí, a partir dali, estou com o resumo aqui da tua fatura, vou te explicar, então, qual que é a dúvida que você ficou. Então, tu consegue rapidamente personalizar esse atendimento em escala, né? Então... E a partir dali tu cria ganchos, né? Que vão tornar a satisfação da Carla num upsell, num cross-sell. Porque na sequência, por exemplo, nesse caso, ela poderia ter identificado que a Carla, por exemplo, pagou as últimas 3 faturas com juros, por exemplo, e multa. Poderia vir uma proposta do atendente para a Carla dizer assim: Carla, que tal você pagar essa fatura parcelado para fugir das multas? Isso, Douglas, esse é um ponto que às vezes as empresas, elas acham que uma proposta de valor, uma solução como essa é um bicho de 7 cabeças. E não é. É simples. Basta você conectar a ferramenta certa no contexto certo dentro da sua realidade de negócio. E isso vai fazer com que você gere mais valor e, mais do que isso, você acaba gerando valor para os seus clientes que já são fidedignos ali ao seu produto, ao seu serviço. Um ponto-chave para isso, David, assim, são dois pilares para isso acontecer. Um deles é você entender que você precisa entregar para todo mundo que vai se relacionar com o teu cliente na tua empresa o que a gente chama de Single Customer View. É uma visão unificada do cliente. Seja ele enquanto ele estiver descobrindo a tua empresa na navegação, exploração de opção de compra, seja ele depois que ele já comprou, ele precisa de um serviço. Seja lá qual for a pessoa que vai atender, ela tem que ter uma visão unificada do teu cliente, uma Single Customer View. Então, você precisa ter essa plataforma. Esse é o primeiro bloco de entendimento de como você trazer uma proposta de valor mais sólida é essa. Exatamente. E para fazer isso, além da plataforma que vai conectar isso tudo, que é a plataforma da Web que faz isso, você também precisa de uma estrutura de dados organizada, com dados que são mais relacionais e contextuais do cliente, mais do que o CEP, mais do que simplesmente o endereço. Tem cliente que tem até o tipo sanguíneo. Ou seja, nós nunca tivemos tanto dado inútil. É um troço que é loucura. E aí o dado importante, que é o contexto do cara, aonde ele está, que momento que está, que nem esse exemplo que eu dei, está vencendo a minha fatura. Isso é mais importante do que eu saber o endereço ou que produto eu comprei naquela hora. Então, para você ter esse dado contextual, você precisa de uma outra estrutura que chama CDP, né? Uma Customer Data Platform, que é essa estrutura de dados do cliente que vai unificar os dados dele que vem de várias fontes, né? Esse é um ponto fundamental. Ninguém consegue consolidar isso tudo, porque tem dados que estão lá na frente de caixa, tem dados que estão na navegação digital, na jornada digital dele, tem dados que estão na troca de e-mail, tem dados que estão numa ligação telefônica, é muito dado espalhado. Então, tu tem que tirar da tua cabeça que tu vai resolver isso tudo com um tiro de sniper. Não vai, tu precisa compor a tua solução com algumas ferramentas, e essas duas, no meu entender, são as fundamentais. Uma plataforma de Single Customer View para você entregar o dado unificado para seja for atender e criar uma jornada personalizada para o cliente, e uma estrutura de CDP que vai se alimentar dessas fontes todas, seja lá qual for o teu negócio. Né? Se você tem um e-commerce, plataforma, empresa de serviço, indústria, e não entende ou não compreendeu os termos que foram citados aqui, entra lá no site da Open, chama no chat lá, receba uma demo, veja como que a gente consegue te ajudar a resolver ou solucionar parte dos seus problema com os seus clientes. Um dos pontos cruciais, Douglas, que eu percebo, principalmente falando dessa jornada da experiência do usuário, essa melhor gestão, esse melhor controle, vem muito da visão sistêmica das empresas. Poucos executivos têm clareza do quanto é impactante para o negócio essa gestão, esse controle, essa estruturação das informações, dos dados, das comunicações, os diversos canais que chegam ali de contato.
A gente falou sobre estratégia, a gente falou sobre estrutura, a gente falou sobre solução, sistema, plataforma, falamos sobre o papel da liderança e da cultura. Hoje, como que as empresas que hoje não têm uma solução como a Opens, o que elas precisam fazer primeiro para compreender que a Opens pode ajudá-las? Uma das coisas que tem tocado muito é quando a gente mexe no bolso, né? Então, mexer no bolso é um negócio que normalmente chama atenção e etc e tal. E as áreas que se relacionam com a gente normalmente são áreas de atendimento, são áreas muito sensíveis, né, que tocam ali. Só que são áreas que olham muito para eficiência. Quando a gente mostra no negócio do cara que tu consegue conectar o atendimento com nova receita, aí você abre espaço. Então, para você que é gestor de atendimento, para você que está ali, todos os meses tem que apresentar resultado, relatório, etc, dashboard para a diretoria, e tu está sempre sendo pressionado para reduzir custo, eficiência, porque é o natural dessa área, reduzir custo, aumentar a eficiência, etc, você precisa conectar esse cliente satisfeito com nova receita. Seja ele com LTV, que nem a gente está falando aqui, seja ele com upsell, cross-sell, porque o LTV é aquela coisa, continuidade, né, no longo prazo, e o LTV cross-sell é aumento de receita, veja bem. O LTV é um negócio que é engraçado, né? Porque é um dinheiro que tu tá mantendo no teu caixa. É um negócio assim, compra programada. Quando a gente faz uma compra programada de ração para os meus cachorros, o que o cara não consegue entender não é que eu comprei agora lá na empresa X lá as rações programadas para o meu cachorro. O que ela acabou de fazer quando ela fez isso? Além de deixar de fazer uma venda de R$167, que é o custo da minha ração, ela está programando as minhas compras para os próximos 3 anos. Faz 3 anos que eu faço com programada. Então ela não vendeu R$167. Ela vendeu R$3.900 para mim. Exato. E ela está olhando para frente e diz assim, eu vendi R$3.900 para esse cara. O que ela precisa fazer para garantir os R$3.900? Me atender bem. Aí o atendimento entra e diz, olha, então, o cara já disse que ele vai comprar com a gente programadamente todos os meses, se a gente atender ele bem. Então eu preciso manter. Então eu estou conectando aí o atendimento com a minha receita futura, que é o LTV. Só que não acontece só isso, porque quando você entende que o atendimento faz parte da tomada de decisão do cliente, você começa a inserir novas oportunidades ali de cross-sell e upsell. Por exemplo, o atendente começa a me sugerir o remédio para os meus cachorros que eu compro de 4 em 4 meses, começa a me sugerir o banho e a tosa. E eu vou aumentando o meu ticket com essa empresa, que deixou de ser R$167 da ração para ser a ração, mais o remédio, mais o banho e tosa. E esse é um desafio absurdo, né? Porque não é vender mais. Todas as empresas estão muito preocupadas em vender mais. Tem que vender mais e melhor. Porque o cliente ali que ele volta, compra novamente e fica fiel, não é porque o produto é bom, ou somente porque o produto é bom, porque o atendimento, a jornada da compra, a jornada da experiência, que por muitas empresas é super desvalorizada, isso é aonde talvez esteja o seu diferencial competitivo de escala, o seu diferencial competitivo junto aos seus concorrentes e o seu maior branding, o seu maior awareness, o maior impacto que você causa para trazer novos clientes é gerando uma experiência impecável para quem já compra de você. É verdade. A gente costuma falar da Disney, né? Você não passa 10 horas na Disney, 8 horas na fila e no final sai falando bem da Disney. Não é simplesmente pelo fato dos brinquedos, é a experiência durante todo o processo que impacta ali o seu momento. E aí você recomenda. Você não volta falando, nossa, fiquei 8 horas na fila. Você volta falando da experiência, da usabilidade, do acesso, do cuidado, da atenção do processo como um todo. Tudo, bem isso aí. E tu pensa assim, ó, o produto é uma coisa como se fosse o mínimo, tu espera o básico, né? Tipo, tá, entregou o produto, é isso. Mas aí não tá a surpresa tá em todo o conjunto de experiências que eu vou ter durante essa relação, né? Como eu falei, o produto é só os 10%, porque quando eu comprei, depois eu passo a usar isso, e daí até os outros 90% do meu relacionamento com a empresa acontece depois, né? E é fundamental. Então, se a gente for pensar em futuro, por exemplo, tipo, tá, mas o que produtos eu deveria investir daqui para frente, né? Eu não faço a menor ideia. Se eu olhar para daqui a 5 anos, eu não consigo olhar que produtos a gente vai ter. Cara, de 6 em 6 meses a gente morde a língua com um produto novo que surge, com uma inovação nova que tem e que tu acha que vai transformar o mundo, daqui a pouco ela morreu e tu nem usou e é louco. Agora, eu consigo olhar para daqui a 10 anos e eu não consigo imaginar um cliente querendo ser mal atendido.
Não tem a menor chance. Ninguém recomenda um restaurante que a pessoa foi mal atendida e, eu gostei, a comida estava ok, mas como é que foi o atendimento? Horrível. Você vai nesse restaurante? Não vai. Não acontece. Então, tu pode investir em experiência e atendimento com toda a segurança, que sem dúvida é o teu diferencial. O produto virou quase que commodity, né? Porque esse exemplo que eu dei da ração, cara, a ração é a mesma nas lojas, é a mesma marca, o mesmo fabricante. Mas por que numa eu estou comprando e na outra não? Então, pelo conjunto da experiência. A outra me oferece compra programada, a outra não. A outra me entrega em casa e a outra não. A outra, quando eu tenho uma dúvida, eu abro um chat e converso e a outra não. Quem imaginou que você compraria camisa básica em compra programada, você teria ali um atendimento diferenciado, isso funcionaria? E a gente está indo para os finalmente, Douglas. Vale a pena a gente trazer aqui para os nossos ouvintes os principais takeaway desse papo. O que você leva para casa? O que poderia te ajudar aí nesses 3 pilares de marketing, vendas e CS, atendimento? Como trazer essa singularidade nesse processo, essa unificação de estratégia, mindset, growth e preocupar mais com o cliente? Quais são ali as 3 dicas que você daria para que as pessoas começassem ali a implementar esse processo? A primeira delas seria cultura, né? Top-down, né? Botar cliente no centro, culturalmente top-down. E aí isso fazer parte das decisões estratégicas, às vezes é a primeira mudança. A partir dali, tu vai começar a derivar um monte de ações que você vai ter que fazer. E aí você começa a entregar a melhor experiência para os seus clientes. E aí, entregar a melhor experiência é o segundo passo. Você se preocupar isso continuamente para entregar essa melhor experiência. E o terceiro seria investir, obviamente, em tecnologia para você fazer isso em escala. Você tem que sistematizar a entrega de experiência. Você não pode deixar o herói lá da ponta, no freestyle, criar a entrega da experiência, porque eventualmente você está fazendo isso, você está conseguindo entregar uma melhor experiência, mas o cliente, quando vai falar que fez uma boa experiência, vai dizer que foi a experiência que o David me entregou ao me atender, que o Douglas me entregou ao atender, e você não pode ficar dependente disso, você tem que sistematizar isso, e para fazer isso você precisa de tecnologia, processo e pessoas. Tecnologia, processo e pessoas. Raciocina comigo aqui, você que está assistindo. Isso aqui é o que a gente sabe sobre atendimento ao cliente. Isso aqui é o que a gente não sabe. E isso aqui é o que a gente não sabe que não sabe. Se esse papo te ajudou e você tem curiosidade de saber um pouco mais sobre, ou, no mínimo, gostaria de entender mais, procura o time da Opens lá que ela vai te ajudar a compreender o como você puxar um pouco mais desse dinheiro que está na mesa. Obrigado pelo papo, Douglas. Obrigado, David. Um abraço, pessoal.